queria começar fazendo algumas perguntas, né, só para a gente conhecer um pouco o público que está participando aqui hoje conosco. Primeiro, gostaria de saber quantos que estão aqui que são gestores de regimes próprios. Gestores. Tá. E quantos são conselheiros? Muito bem, então, de fato, estamos com o público, né, adequado, conforme a proposição, um congresso de conselheiros. Temos aí cerca de 80% dos presentes são conselheiros de regimes próprios. Quantos estão há mais de 2 anos como conselheiros junto aos regimes próprios? Quantos estão há menos de 2 anos? Acho que temos aí quase metade, né? Eu diria uns 60% com mais de 2 anos, uns 40%, 50% com menos de 2 anos. E agora vamos ver de onde vocês vêm. Região norte do país. Região norte, bastante gente. Nordeste. Tá, norte está quase empatando com o nordeste. Sudeste. Região sul. E aqui do centro-oeste. Tá, o centro-oeste é o que tem menos representantes. E quantos são vinculados a regimes próprios de estados ou do Distrito Federal? Bem poucos, né? Quase todos de municípios, pouquíssimos vinculados a regimes próprios de estados ou de estados ou Distrito Federal. Bom, dentro da proposta que a ABPEM nos colocou, né, para esse painel, e creio que é a proposta de todos os painéis que estarão sendo tratados neste congresso dos conselheiros, me parece que a ideia era trazer determinados temas chaves para os regimes próprios de previdência e buscar trabalhar esses temas, não necessariamente no sentido de trazer grandes novidades, abordar temas polêmicos, mas sim fazer uma espécie de um pequeno curso de formação voltado a vocês que atuam como conselheiros de regimes próprios. Então, dentro desse primeiro painel, quando nós vamos falar de gestão atuarial, talvez vocês, mais ou menos metade do público aqui presente, que já atua junto aos regimes próprios há mais de 2 anos, não vá encontrar grandes novidades. Então, em relação a vocês, eu vou pedir paciência, mas mesmo aquilo que nós já sabemos, é sempre bom a gente ter a oportunidade de recordar, né, e poder ir vendo os pontos novamente, para ir fixando esses conceitos na nossa mente. E para os demais que estão há menos de 2 anos trabalhando com regimes próprios, eu creio que aí sim nós teremos oportunidade de desenvolver o assunto de uma forma que será bastante proveitosa para vocês que estão aí iniciando, né, nesse assunto, nessa atuação junto aos regimes próprios de previdência social. Me lembro que ontem, durante a abertura, nosso secretário de Previdência, Marcelo Caetano, ele comentou quando o nosso departamento de regimes próprios foi criado, lá no finalzinho da década de 90, e ele dizendo que compôs a primeira equipe, ficou ali mais ou menos entre 99 e 2005, e dizendo como houve uma mudança do público, né, do perfil do público de regimes próprios e da formação, do aprofundamento dos temas por esse público. E ele dizia que era comum lá no início as pessoas não saberem o que era avaliação atuarial, né, falarem autuarial ao invés de atuarial. E aí eu me recordo que, no meu caso, em maio de 2004, eu saí lá do estado de São Paulo e vim passar uma semana aqui em Brasília para participar de um treinamento para a formação de auditores para trabalharem com auditoria de regimes próprios. Eu já era, há 6 anos, auditor fiscal da Previdência Social, mas trabalhava na fiscalização das empresas e ali, basicamente, a nossa preocupação era uma preocupação tributária. Ir até as empresas, verificar a contabilidade, folha de pagamento, identificar as bases de cálculo, valor devido de contribuição e verificar se foi repassado ou não. Então, cheguei aqui no ano de 2004 para esse treinamento e eu, naquele momento, se alguém me dissesse que era avaliação autuarial, eu poderia me incluir nesse grupo, porque eu desconhecia por completo esse assunto, não sabia o que era um atuário, o que fazia um atuário. E lá no treinamento eu recebi um volume da coleção Previdência Social, volume 17,
autoria de um grupo, né, de técnicos, dentre eles o já falecido Luiz Gusquem, e peguei aquele livro, né, como RPPS, uma visão prática, como implementar, algo assim o título, e comecei a estudar, e ali naquele livro eu comecei a ter o primeiro contato com avaliação atuarial, com a atuária. Então, comecei ali naquele momento a minha trajetória dentro desse assunto. E vocês, muitos de vocês estão agora, recentemente também, começando a trajetória de vocês em relação aos regimes próprios de previdência social. E o que nós queremos, então, é trazer a respeito desse tema uma contribuição para esse conhecimento que vocês estão acumulando e para a atuação que vocês terão junto aos seus regimes próprios de previdência social. E aí começamos, então, abordando a questão da legislação que disciplina essa questão atuarial. E nós começamos ali pela Constituição e sabemos que o artigo 40 da Constituição Federal é o que dá o norte para nós em relação aos regimes próprios, né? Então, toda a base da legislação dos regimes próprios está no artigo 40, e lá no caput do artigo 40, nós vamos ver que os regimes próprios eles têm que ser organizados, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o artigo 40 ele já dá um comando ali no início, né, e é um comando fundamental que os regimes próprios têm que ser organizados, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Nós vamos encontrar no artigo 37 da Constituição, dentre aqueles princípios que regem a administração pública e que regem a utilização dos recursos públicos, um deles é o princípio da eficiência. E quando nós vamos lá no artigo 70, que fala a respeito da atuação dos tribunais de contas, de como os tribunais de contas devem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, está colocado ali um outro princípio que se liga ao da eficiência, que é o princípio da economicidade. E nós vamos ver que esses dois princípios, da eficiência e da economicidade, eles se ligam àquele comando que está dado no artigo 40, de se buscar o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência. E lá no finalzinho da Constituição, no artigo 249, nós vamos ver esse dispositivo tratando da constituição de fundos integrados por bens, direitos e outros valores vinculados aos regimes próprios de previdência social para permitir que esse equilíbrio financeiro e atuarial possa ser concretizado. Então, temos esse quadro geral dado na Constituição. Depois, a lei número 9.717, que é a nossa lei geral dos regimes próprios de previdência, vem reafirmar no artigo 1º a questão do equilíbrio financeiro e atuarial e dizer que os regimes próprios têm que ser organizados segundo normas gerais de contabilidade e atuária. O artigo 6º vem também disciplinar a questão da constituição desses fundos que serão vinculados aos regimes próprios de previdência social. Um pouquinho à frente, no ano de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal também vem trazer, no artigo 69, a necessidade de observância do equilíbrio financeiro e atuarial. E vamos encontrar algumas referências à questão atuarial em alguns outros pontos da LRF, dentre elas, lá no artigo 4º, que diz que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ele tem que ser acompanhado por um anexo que traz as projeções atuariais dos regimes de previdência. Então, se nós temos a Constituição, se nós temos a Lei 9717, se nós temos a LRF falando de equilíbrio financeiro e atuarial, é porque isso é algo importante. Isso é algo que deve nos preocupar enquanto órgão de regulação e supervisão de regime próprio, enquanto gestor de regime próprio, enquanto conselheiro de regime próprio de previdência social. E para que nós, no nosso caso, Ministério da Previdência Social, hoje, Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, possamos atuar no sentido de verificar se esse equilíbrio financeiro e atuarial, dentre outros critérios aplicáveis aos regimes próprios, está ou não sendo cumprido,
nós temos a instituição, no ano de 2001, de um instrumento, por meio do decreto 3788, que é o certificado de regularidade previdenciária, e que todos vocês conhecem e sabem da sua importância para a organização da previdência dos servidores públicos. E aí, quando nós já vamos aí entrando mais diretamente no nosso assunto, nós vamos ver qual é a normatização estabelecida pelo então Ministério da Previdência Social, hoje Secretaria de Previdência, a respeito das normas gerais de atuária aplicáveis aos regimes próprios. Logo após a edição da Lei 9.717, em fevereiro de 99, foi publicada a primeira portaria tratando dos regimes próprios. E essa portaria, a portaria 4992 de 99, ela trazia no anexo essas normas relacionadas à avaliação atuarial dos regimes próprios. Essas normas permaneceram em vigor até 2008, quando em 2008, elas já necessitando de uma reformulação, necessitando de uma atualização, no finalzinho de 2008, nós preparamos e editamos a portaria número 403 de 2008, que permanece em vigor até hoje, com algumas alterações que foram promovidas por portarias posteriores. E aí, se nós queremos começar a aprender sobre avaliação atuarial, cálculo atuarial, equilíbrio financeiro e atuarial, um bom material de estudo que nós temos é a própria portaria 403. Então, nós podemos pegar essa portaria 403, ela tem uma estrutura, uma construção lógica que nos conduz lá, desde as definições, os conceitos no seu início, até o final do processo de uma avaliação atuarial. Então, nós vamos percorrendo a portaria 403 e nós vamos aprendendo a respeito desse assunto. Então, nós começamos lá, na primeira sessão das disposições preliminares, e pegamos o artigo 2º, e o artigo 2º, então, da portaria 403, ele vai trazer todos os conceitos que são importantes relacionados a essa questão atuarial, né? Ele vai dizer o que é equilíbrio financeiro, o que é equilíbrio atuarial, né? A gente tem como discernir esses dois conceitos, né, entre equilíbrio financeiro e atuarial, o que é o financeiro e o atuarial. A gente vai falar um pouquinho na sequência, vai falar o que é um plano de custeio, um plano de benefício, vai falar sobre regimes financeiros, métodos de financiamento e vários outros conceitos. A gente vai encontrar tudo isso nas definições que estão no artigo 2º da portaria 403. Então, quem está começando a aprender sobre esse assunto e quer saber como aplicar isso depois na sua atuação como conselheiro, comece pelo artigo 2º da portaria 403 de 2008. Aí depois, ela vem detalhar um pouquinho mais a respeito dos regimes financeiros e métodos de financiamento na segunda seção, no artigo 4º, e ali ela vai dizer qual regime de financeiro deve ser aplicado conforme a espécie e a natureza de benefício. Nós vamos ver isso aqui também na nossa apresentação. Um pouco mais à frente, ela fala sobre as premissas atuariais, no artigo 5º ao artigo 11. Então, vocês vão ouvir falar sobre meta atuarial, sobre taxa de juros, sobre crescimento de remuneração, sobre tábua biométrica. O que é isso, uma tábua biométrica? Né? Isso tudo está ali referido nessa seção sobre as premissas atuariais. Mais à frente, sobre base cadastral, porque a avaliação atuarial ela não é feita só com hipóteses, né? Ela é feita com algo concreto, que é o perfil daquela massa de segurados que está vinculada àquele regime próprio de previdência. Então, a nossa preocupação em relação à base cadastral. E aí teremos essas definições sobre base cadastral nos artigos 12 a 15 da portaria 403. E aqui, então, nós estamos falando, nessas sessões 2 a 4, sobre aquilo que são os elementos para que se possa fazer a avaliação atuarial. Eu pego esses elementos, trabalho a avaliação atuarial e vou chegar em um resultado atuarial. E a apuração do resultado atuarial, então, ela é tratada na seção 5. E quando eu apuro esse resultado atuarial, se esse resultado atuarial revela a existência de um déficit,
esse déficit, eu preciso estabelecer um plano de equacionamento, de que forma eu pretendo buscar solucionar esse déficit. Então, logo na sequência, nós vamos ter essas opções, algumas dentro da própria seção 5, e uma outra, pela sua especificidade, pela sua maior complexidade, será tratada na seção seguinte, a seção 6, que fala, então, sobre segregação da massa, nos artigos 20 a 22. E eu posso ter estabelecido um plano de equacionamento, eu posso ter estabelecido uma segregação da massa, e, posteriormente, por alguma razão, se decida por uma alteração nesse plano de custeio, por uma alteração, uma revisão dessa segregação da massa, e aí lá nas disposições finais, nós já vamos encontrar algum direcionamento em relação a isso, nos artigos 25 a 27 da portaria, sendo esse último, 27, que fala também sobre a forma de acompanhamento exercido pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, como esse acompanhamento é exercido. Então, a portaria 403 permite a vocês viajar sobre esse assunto, né, partindo desde as premissas até o resultado da avaliação atuarial, como tratar esse resultado e como é feito esse acompanhamento pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social. Então, por isso eu digo, é um excelente material de estudo para todos vocês. Vou me atrever a fazer uma outra pergunta aqui. Quais de vocês já leram toda a portaria 403? Pouquíssimos, né? Bem poucos. Menos de uns 10%, talvez. Então, vou deixar para vocês, né? Vamos imaginar que eu estou aqui fazendo um papel de professor e vou passar uma tarefa de casa para vocês. Quando vocês retornarem para os seus estados, para os seus municípios, vocês estarão aí com uma tarefa de pegar a portaria 403 e dedicarem ali algumas horas de leitura e estudo. E vocês podem, inclusive, fazer isso de forma conjunta dentro do seu conselho fiscal, do seu conselho deliberativo, do seu conselho de administração, né? Que tal marcar um dia para uma reunião de estudo sobre a portaria 403 de 2008. Né? Nós, conselheiros, vamos aprender juntos. O que diz essa portaria? Aí o que nós temos dúvida, um ajuda o outro a esclarecer essa dúvida. E aí quando vocês receberem uma outra avaliação atuarial, né, apresentada lá pelo gestor ou pelo próprio atuário que vai fazer uma apresentação, vocês terão condições de compreender melhor aquilo que está sendo apresentado e fazer eventuais questionamentos que vocês tenham. Tá? Então, tarefa de casa para todos, leitura da portaria 403 de 2008, quando vocês retornarem às suas cidades. Tá? E aí, o ano que vem, se eu estiver aqui, perguntarei novamente àqueles que leram a portaria 403. Né? Espero que vocês sejam aprovados aí nessa tarefa. Vamos seguindo, então, já começando a entrar nos conceitos que são abordados dentro da portaria 403. E aí, lá no início do artigo 2º, os dois primeiros incisos, eles buscam fazer essa distinção, então, entre equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial, que é tratado como único princípio, equilíbrio financeiro e atuarial, mas eles se expressam, né, por dois conceitos que se complementam. E algo que é relativamente simples. Né? Quando eu estou falando, tanto em um como o outro, quando eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de equivalência. Né? Equivalência entre receitas e obrigações, com uma visão de curto prazo, dentro do exercício financeiro, quando eu falo do equilíbrio financeiro, e com uma visão de longo prazo, quando eu falo do equilíbrio atuarial. O equilíbrio financeiro, eu simplesmente verifico se as receitas auferidas num determinado exercício e as obrigações do regime próprio naquele exercício são suficientes para ter um equilíbrio. Felizmente, quando nós falamos de municípios, na sua quase totalidade, os municípios possuem equilíbrio financeiro e até mesmo um superávit financeiro em relação ao presente. Mas vemos que em relação aos estados, isso já não é verdade. A maioria dos estados já não possui nem o equilíbrio financeiro, eles necessitam que outros recursos venham do Tesouro para que se chegue a essa equivalência entre receitas e obrigações. O equilíbrio atuarial também busca essa equação de equilíbrio entre receitas, entre valores a receber e obrigações, mas numa perspectiva de longo prazo. Eu vou fazer uma projeção disso
para todo o período, para algumas décadas à frente, né, no mínimo 75 anos de existência desse regime próprio, né, então podemos dizer quase chegando aí a 2100, vou trazer todas essas obrigações, esse fluxo a valor presente, vou comparar com o ativo que eu já disponho hoje e vou verificar se eu estou numa situação de equilíbrio ou não. E aí, nesse caso, mesmo os municípios, na sua grande maioria, estão numa situação de desequilíbrio, eles possuem um déficit atuarial a ser equacionado. Então, ali a gente tem, né, na nossa balança ali, uma representação do equilíbrio financeiro atuarial, esse equilíbrio, essa equação de equilíbrio, de um lado, o patrimônio mais as contribuições, do outro lado, os benefícios mais as despesas administrativas, e nós temos, então, que estar perseguindo essa equação de equilíbrio. Ali a gente também tem uma outra representação, né? Aqui a ideia é você partir daquele conceito mais simples, né, de contribuições e obrigações, né, contribuições iguais a benefícios, aí você já começa a entrar com um conceito atuarial, valor atual de contribuições futuras, valor atual de benefícios futuros, e até você chegar na fórmula que está colocada ali embaixo. Então, quando você pega uma nota técnica atuarial, que a gente vai falar um pouquinho dela logo à frente, você vai ver uma formulazinha do tipo dessa aqui embaixo, ela nada mais é do que dizer, olha, contribuições devem ser iguais a benefícios. Então, essa nota técnica vai estar expressando a equação de equilíbrio que se busca possuir no regime próprio. Aqui a gente tem uma outra forma também de representação desse fluxo, né? Aqui eu tenho, na parte de cima, o meu fluxo de pagamento de benefícios no futuro. Então, hoje eu posso não estar pagando benefício, ou estar pagando pouco de benefícios, mais à frente eu vou ter um fluxo mais intenso de pagamento de benefícios. E aqui na parte de baixo, eu tenho o meu ativo líquido do meu plano, aquilo que eu já acumulei, e eu tenho o valor atual do meu fluxo de recebimento de contribuições. Então, eu devo também ter um equilíbrio dentro desse meu fluxo entre obrigações e receitas. Então, essa é a ideia, equilíbrio financeiro e atuarial, equação de equilíbrio, mas como é que eu vou quantificar, como é que eu vou materializar essa busca desse valor que me represente aí, o equilíbrio? Eu vou trabalhar, então, com a avaliação atuarial. E também lá no artigo 2º da portaria, eu vou encontrar qual é a definição de avaliação atuarial. E a portaria nos diz, então, que é um estudo técnico desenvolvido por um profissional com uma habilitação específica, um atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, da população daquele regime próprio de previdência, especificamente, dos seus segurados, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do pagamento dos benefícios previstos pelo plano. Então, quando nós estamos falando disso tudo, o que nós estamos buscando? Nós queremos garantir o pagamento futuro dos benefícios previstos naquele plano, né? O nosso objetivo é esse, é que os regimes sejam sustentáveis, que eles tenham no futuro condições de garantir aquilo que as pessoas esperam receber, o seu benefício, quando elas necessitarem desse benefício. Aqui é uma reprodução daquele conceito, né, um pouquinho detalhado mais, mas é a mesma reprodução. E ali nós vemos que, para fazer esse estudo, eu trabalho com 3 conjuntos de informações ou elementos. O primeiro deles, a base normativa. O segundo deles, a base atuarial. E o terceiro, a base cadastral. 3 conjuntos de elementos que são utilizados para se realizar a avaliação atuarial. Base normativa, base atuarial e base cadastral. A base normativa, antes de irmos para lá, vamos falar aqui da nota técnica atuarial um pouquinho. A avaliação atuarial ela é composta por um conjunto de elementos, né? Então, ali a gente fala quais são os documentos produzidos
dentro de um processo de avaliação atuarial. O primeiro desses documentos produzidos é a nota técnica atuarial. A nota técnica atuarial é que vai descrever essas bases técnicas, premissas e cálculos para que você realize a avaliação. O segundo documento é o relatório da avaliação atuarial propriamente dito. Ali você vai dizer a respeito da base que você utilizou, você vai descrever aquilo que foi utilizado, quais foram os resultados, isso tudo você vai encontrar dentro do relatório da avaliação atuarial. Normalmente é o documento que é disponibilizado para vocês poderem analisar. E eu tenho no final do relatório da avaliação atuarial o parecer atuarial, que é onde se apresentam as alternativas possíveis para se trabalhar aquele eventual déficit atuarial que tenha sido apurado. E, por fim, eu tenho um documento que é encaminhado à Secretaria de Previdência, que é o demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, o DRAA, que é um resumo de tudo isso que nós vimos da avaliação atuarial. Então, nós esperamos, se a gente tiver tempo no final, que o Alex possa falar um pouquinho para vocês sobre o DRAA, mostrando um exemplo prático do DRAA. Então, processo da avaliação atuarial, documentos produzidos. Primeiro, nota técnica atuarial, que é aquele que é necessário para você fazer a avaliação. Aí, já como resultados, o relatório da avaliação atuarial e o parecer atuarial com as propostas apresentadas. E, por fim, o documento que é encaminhado para a nossa análise, que é o demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, o DRA. Todos esses documentos são de interesse de vocês. Essa nota técnica atuarial ela deve ser produzida pelo atuário para atender aquele regime próprio, e às vezes aqui é um certo problema que nós enfrentamos algumas vezes, dos atuários não fazerem uma nota técnica ou um estudo que seja adequado ao perfil daquele regime próprio. Às vezes ele tem um padrão de nota técnica, de estudo, que ele aplica de forma indistinta a todos os regimes próprios. Mas talvez ele poderia, para a característica de um determinado regime próprio, trabalhar de forma um pouco diferente em relação a determinadas premissas. Então, essa é a definição da nota técnica atuarial, que é dada ali na portaria 403. Aqui nós temos os elementos mínimos da nota técnica atuarial, que vocês vão encontrar isso no anexo da portaria 403. Ela vai dizer lá o objetivo, as hipóteses atuariais, quais são os benefícios que compõem o plano de benefícios daquele regime próprio, quais os regimes financeiros e métodos de financiamento adotados, como se expressam as fórmulas, as formulações de cálculo dos valores atuais de benefício futuro, de contribuição futura, de salários futuros, o VABF, VACF, VASF, evolução das reservas matemáticas, cálculo do custo do regime próprio, seja um normal ou suplementar, metodologia para cálculo da compensação previdenciária e, quando houver segregação da massa, os parâmetros adotados. Então, isso vai estar ali descrito na nota técnica atuarial. Aqui a gente traz um exemplo de uma nota técnica atuarial, só para vocês, aqui a gente não vai abrir isso, mas só para vocês verem um pouco o que seria uma cara de uma nota técnica atuarial. Então, a gente tem essa parte inicial das hipóteses, objetivos, plano de benefícios, e temos essa outra parte que assusta um pouco a todos, quando nós chegamos nessas fórmulas e nós não conseguimos compreender bem o que expressam essas fórmulas. Mas essas fórmulas, o que elas estão dizendo? Qual a metodologia que aquele atuário utiliza para calcular o valor atual dos benefícios futuros, das contribuições futuras, dos salários futuros, para cada espécie de benefício. Então, isso é dado por essas formulações que são encontradas dentro da nota técnica atuarial. Aí passamos a falar um pouquinho sobre regimes financeiros. Os regimes financeiros, eles vão dizer como se dará o financiamento dos benefícios a serem pagos por aquele regime próprio de previdência social. Como você vai apurar as contribuições que precisam ser recebidas dentro desse fluxo
de receitas, de recebimentos e obrigações que você possui num regime próprio de previdência social. E aí nós temos 3 tipos possíveis de regime financeiro. O regime financeiro de repartição simples, o regime financeiro de repartição de capitais de cobertura e o regime financeiro de capitalização. Começando pelo regime financeiro de repartição simples, esse é aquele que ele não tem objetivo de formar reservas, de fazer poupança, de capitalizar. É aquele no qual você busca apenas, dentro de um determinado período, arrecadar o necessário para pagar os benefícios naquele período. E esse regime financeiro, ele é admitido dentro da normatização que nós estabelecemos como uma exceção aplicável apenas para os benefícios de curto prazo. Auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, salário-família. Então, se o seu regime próprio de previdência social, ele assegura apenas aposentadoria e pensão por morte no plano de benefícios, a priori, ele não vai poder utilizar o regime financeiro de repartição simples. Ele vai ter que utilizar os outros 2 que nós vamos falar na sequência. Nós temos uma exceção em que se admite o regime financeiro de repartição simples para benefícios de pensão e aposentadoria, no caso dos regimes que adotaram segregação da massa. Nesse caso, o plano financeiro ele vai operar num regime de repartição simples, porque o plano financeiro é um grupo fechado, um grupo em extinção, que não tem a preocupação de formar reservas, mas sim de pagar os benefícios no período de existência daquele plano. E aí a capitalização completa fica no plano previdenciário. Então, primeiro regime financeiro, regime de repartição simples, que como regra só pode ser utilizado para benefícios de curto prazo ou, no caso daqueles regimes que possuem segregação, no plano financeiro. Aqui a gente tem um desenho clássico, né, de representação desse regime financeiro de repartição simples, né, que os atuários gostam muito de utilizar, e que ele expressa que você tem aqui uma entrada de recursos, né, lá no seu caixa, e isso já vai para o consumo imediatamente. E aqui do lado de cá eu tenho o meu fluxo de pagamento de benefícios. Então, fluxo de receitas, fluxo de pagamentos, e o que vai me garantir o equilíbrio é o ajuste que eu tenha nessa válvula aqui, que é a relação entre recebimentos e pagamentos. E como eu tenho, ao longo do tempo, né, se você for enxergar todo o regime próprio, o que vai ser uma característica de evolução dele? Quando ele for um regime mais novo, ele tem muitas pessoas contribuindo e poucas pessoas recebendo benefícios. À medida que esse regime vai envelhecendo, vai amadurecendo, essa relação vai se invertendo. Então fica cada vez mais difícil você manter o equilíbrio nessa lógica da repartição simples, porque a válvula aqui ela vai abrindo mais até um ponto que o que entra aqui de recursos não consegue pagar. Por isso que a portaria não admite que se utilize repartição simples para aposentadoria e pensão por morte dentro dos regimes próprios. Segunda espécie, regime financeiro de repartição de capitais de cobertura. Esse é o que eu acho mais difícil de explicar, né? Ele é um intermediário entre o repartição simples e o de capitalização, mas tentando sintetizar, ele forma alguma reserva, mas ele forma a reserva dentro de um determinado exercício apenas para os benefícios iniciados naquele exercício, para os pagamentos que serão feitos naquele momento e nos exercícios seguintes. Repartição simples, você não forma reserva nenhuma. Capitalização, você busca formar uma reserva total. Repartição de capitais de cobertura, eu formo uma reserva apenas para os benefícios iniciados dentro daquele exercício que eu estou acumulando essa reserva. E na portaria, ele é admitido apenas para os benefícios de prestação continuada, benefício de risco, de aposentadoria por invalidez, pensão por morte de segurado em atividade, auxílio-doença ou benefício de auxílio-reclusão. Então, também é
é restrito a alguns tipos de benefícios esse regime financeiro. Aqui a gente tem uma representação, né? Você tem uma fase inicial, então, no exercício atual, formando uma pequena capitalização para os benefícios iniciados aqui, e aí para esses benefícios iniciados aqui, depois eu vou pagar, vou fazer os pagamentos com aquilo que eu acumulei nesse exercício, nos exercícios seguintes. Terceiro regime financeiro de capitalização. Na capitalização, eu busco formar poupança, eu busco acumular recurso, busco, num regime de solidariedade, de mutualismo entre os segurados, acumular as reservas para pagamento dos benefícios futuros. E aí umas ideias que nós podemos trazer com a capitalização. Você, ao longo da sua vida laboral, você não vai consumir tudo aquilo que você receber. Você consome uma parte e guarda uma parte, faz uma poupança para o seu futuro. Isso pensando individualmente, mas podemos pensar nisso coletivamente também. E aí podemos pensar que uma determinada geração de servidores, de segurados de um regime próprio, ela vai buscar formar a reserva para o pagamento dos seus benefícios, ao invés de esperar que as gerações futuras tenham condições de pagar o seu benefício. Então, cada geração buscando formar as suas reservas dentro do regime de capitalização. E aqui, esse regime financeiro de capitalização, ele pode ser utilizado para todos os benefícios, mas tem que ser utilizado, no mínimo, para os benefícios que sejam programados e continuados. Todas as aposentadorias, exceto a aposentadoria por invalidez, então aposentadoria por idade, tempo de contribuição, compulsória, regime de capitalização. E também para as pensões por morte de aposentado. Aqui vamos fazer uma representação semelhante, né, também trazendo isso aí dos modelos que os atuários representam, e vocês vejam que aqui nós não temos aquela ideia de um cano, né, que eu tenho um fluxo contínuo de receitas sendo recebidas e benefícios sendo pagos. Aqui eu tenho uma reserva, eu tenho uma caixa d'água, onde eu recebo as contribuições, recebo compensação previdenciária, recebo aportes, recebo as contribuições dos servidores, recebo aqui algo muito importante, que são os retornos das aplicações no mercado financeiro. Eu vou guardando tudo isso na minha caixa d'água e vou tirando um pouquinho para as despesas administrativas e um outro tanto maior para o pagamento dos benefícios. Então, é essa a ideia do regime financeiro de capitalização. Aqui uma outra representação, né? Diferente do repartição de capitais de cobertura, que eu tinha uma reservinha sendo acumulada apenas no exercício. No regime financeiro de capitalização, eu busco acumular num período longo, né? Eu estou sempre buscando formar reserva, e para pagamento de todos os benefícios em todo o período futuro. Então, aqui, voltando, né, as duas representações. Repartição simples, essa ideia. Capitalização, essa ideia. E aqui o crédito, né? Professor Recamonde. Não sei quem é esse professor Recamonde, mas o Benedito deve saber. Não sei se o nosso colega Benedito está aí. Bom, aqui também uma tabelinha resumindo, né? Então, regime financeiro de repartição simples. Custeio normal durante o pagamento dos benefícios, não há formação de reserva matemática. Capital de cobertura, eu tenho um custeio normal no início do pagamento dos benefícios e uma reserva apenas para os benefícios concedidos num determinado período. E na capitalização, eu tenho um custeio normal ao longo de toda a vida laborativa e constituindo reserva tanto para os benefícios concedidos como para os benefícios a conceder. Mas quando eu adoto o regime de capitalização, aí tem um outro conceito que vem a seguir, que é o método de financiamento. Eu posso ter um regime financeiro de capitalização, mas adotar diferentes métodos de financiamento. Então, na capitalização, eu estou sempre buscando formar reserva, mas eu posso ter um ritmo, uma curva de acumulação de reservas diferente conforme o método de financiamento que eu adote nessa minha capitalização.
esse método escolhido, ele pode ser um método que distribua essa capitalização de forma uniforme ao longo do tempo, de maneira uniforme ao longo do tempo, ou pode ser uma capitalização que trabalhe com uma ideia de uma necessidade crescente de formação de reservas. Então, você começa capitalizando menos e vai ter que capitalizar mais no futuro. A nossa portaria estabelece um método de financiamento atuarial mínimo, que é o chamado crédito unitário projetado. E aí aqui, isso dependeria de aprofundar mais, mas aqui é só vocês saberem que existe isso, né? E que é um componente que afeta uma evolução de um plano de custeio de um regime próprio, que é o método de financiamento escolhido, e ali nós temos alguns mencionados: crédito unitário projetado, idade normal de entrada, agregado e prêmio nivelado individual, e aqui dizendo se eles são constantes, se eles são variáveis, se eles começam com valores menores e vão crescendo, e isso vai se expressar nessa ideia que está nesse gráfico aqui embaixo. Eu sempre parto aqui do início, buscando chegar na minha reserva de capitalização no final, mas eu posso ter diferentes caminhos para formar essa reserva. Eu posso ter um caminho em que eu busque uma distribuição constante, uniforme ao longo do tempo, que é o que se busca, por exemplo, com idade normal de entrada ou prêmio nivelado individual, ou eu posso ter um método de financiamento que eu capitalize menos no início, mas tenha que fazer um esforço de capitalização maior no futuro, que é o caso do crédito unitário e do crédito unitário projetado. Voltamos, então, para a questão das bases, dimensões que são utilizadas numa avaliação atuarial. E aí, base normativa, base cadastral, base atuarial, o que é cada uma delas. Vou tentar acelerar um pouquinho agora para a gente ter tempo do Alex mostrar um pouquinho um DRA para vocês e de eventualmente a gente abrir para algum questionamento no final. Base normativa, de forma bem simplificada, o que é? É aquilo que está estabelecido na legislação que regula os benefícios que são devidos pelo regime próprio. Então, a sua lei, do seu regime próprio, vai dar o desenho dessa base normativa. E, normalmente, não vou ter grandes variações de um regime próprio para outro, porque a nossa Constituição ela já traz, em relação aos principais benefícios de aposentadoria e pensão por morte, quais são as regras aplicáveis. Então, primeira, base normativa é o que está estabelecido na legislação. Segunda, base cadastral, é o perfil da minha massa de segurados. Eu posso ter um regime próprio com um perfil de segurados mais jovem, posso ter um regime próprio com um perfil de segurados já com uma idade um pouco mais avançada. Eu posso ter muitas pessoas casadas, com muitos filhos, posso ter menos filhos, menos dependentes. Isso tudo vai interferir no resultado da minha avaliação atuarial. Provavelmente, se eu comparar um regime próprio lá do estado de São Paulo com um regime próprio do Pará ou do Amazonas, eu vou ter um perfil de dependentes diferentes, né? Eu devo ter em São Paulo já famílias menores, devo ter lá na região norte famílias ainda maiores. Isso interfere na minha avaliação atuarial. E a terceiro conjunto de elementos, que é a chamada base atuarial, que são as premissas e hipóteses atuariais que serão utilizadas pelo atuário. Então, isso aqui, já fiz a descrição para vocês, o que é a base normativa de benefícios, já comentei. Nós sabemos que os regimes próprios, eles operam no modelo de benefício definido, então vamos fazer uma referência, o que é isso? Benefício definido é aquele em que você previamente sabe que se você cumprir as condições que estão estabelecidas na legislação para a concessão do seu benefício, você já tem como projetar qual é o valor do benefício que você vai receber no futuro. Então, de forma resumida, é o benefício definido. Já o outro modelo, que é o de contribuição definida, que é mais utilizado na Previdência Complementar, especialmente nos planos mais recentes, é aquele que você não sabe quanto você vai receber. Você sabe quanto você vai pagar de contribuição, você vai formando lá a sua conta individual, e o valor que você vai receber lá no futuro
vai depender de quanto você acumulou ao longo da sua vida. Então, você sabe quanto você paga, não sabe quanto você vai receber. Benefício definido e contribuição definida. Base atuarial. Conjunto das hipóteses atuariais. Expectativa de sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidez dos participantes. Como é que eu vou saber lá no meu regime próprio quando é que as pessoas devem morrer para me gerar uma pensão por morte? Como é que eu vou estimar até quando uma pessoa deve contribuir para ter uma aposentadoria? Então, eu vou utilizar algumas premissas, e essas premissas são dadas pelas chamadas tábuas biométricas. Preciso saber com que taxa de juros eu vou capitalizar e acumular as minhas reservas no plano. Outra premissa atuarial. Perspectivas de crescimento da remuneração. Crescimento da remuneração ao longo da vida do segurado, ele vai interferir no montante que eu tenho que pagar no futuro. Então, tudo isso são premissas atuariais. Base cadastral já falamos. Aqui, então vamos dizer algumas referências daquilo que a nossa portaria traz em relação às premissas atuariais. Primeiro, ela traz uma referência mínima de utilização de tábua biométrica. Ela tem que ser utilizada, pelo menos, uma tábua que tenha o perfil da tábua atualizada, demográfica, divulgada pelo IBGE. Lá no passado, quando a portaria 403 foi editada em 2008, a maioria dos regimes próprios ainda utilizava uma tábua chamada AT49, uma tábua calculada lá nos Estados Unidos no ano de 1949, que já estava defasada em relação ao perfil da nossa população. Então, essa tábua não é mais admitida, você tem que trabalhar com o perfil mínimo da tábua IBGE para sobrevivência e mortalidade. Percentual de rotatividade, pessoas que entram e saem do regime próprio, no máximo 1%. Reposição de ativos, no máximo 1 para 1. Taxa de crescimento da remuneração, no mínimo 1%. Taxa real de juros, meta atuarial, no máximo 6%. Quando vocês são conselheiros, vocês vão aprovar lá uma política de investimentos no final do ano, um dos itens que tem dentro da política de investimentos é qual é a meta atuarial, qual é a rentabilidade que o regime próprio pretende alcançar. Essa meta atuarial que vocês estão estabelecendo ali, ela tem um reflexo na sua avaliação atuarial. Quanto maior a taxa de juros, menos recursos eu preciso de contribuição, porque eu estou imaginando que os meus recursos vão capitalizar mais rápido, vão acumular mais rápido, né? Então, por isso que a gente estabelece um máximo para essa taxa de juros. Às vezes as pessoas falam assim, mas está muito difícil de atingir a meta atuarial, por que o Ministério obriga que eu use 6%? Não, o Ministério, a Secretaria não obriga que eu use 6%, ela estabelece um referencial máximo. Então, se o regime entende que ele não tem como atingir os 6%, ele pode estabelecer uma meta atuarial inferior, de 5,5%, de 5%, de 4,5%. Só que quando você faz isso, provavelmente o seu déficit atuarial, provavelmente não, certamente o seu déficit atuarial vai crescer e você vai precisar aumentar o seu plano de custeio com mais contribuições. Compensação previdenciária, a gente estabelece um limite máximo no caso de você não ter uma forma de cálculo definida, uma base cadastral atualizada para apurar o valor da compensação previdenciária, no máximo 10% do valor dos benefícios. Aqui isso vocês vão poder ver depois, a apresentação vai estar disponível, qual é o impacto de cada uma dessas hipóteses atuariais, quando você erra ela para mais ou para menos, o que isso impacta no seu resultado atuarial. Se o resultado atuarial vai piorar ou vai diminuir. Vai piorar ou vai melhorar, né? Então, isso a gente mostra aqui em relação a cada uma das hipóteses atuariais. Em relação à base cadastral, o que eu queria deixar para vocês o regime próprio de vocês, ele tem demonstrado uma preocupação em relação à base cadastral? Quantos aqui, que já estão há algum tempo, verificaram o seu regime próprio de previdência fazendo um recenseamento nos últimos 5 anos, tanto de ativos como de aposentados e pensionistas?
aí uns 20%, 30% no máximo, né? Que fizeram nos últimos 5 anos algum recenseamento. Então, a grande maioria não faz esse recenseamento. Aquele acompanhamento da chamada prova de vida, recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, este já é mais frequente, quase todo o regime faz. Mas o recenseamento, o recadastramento geral dos servidores, a gente observa aqui pela nossa amostra que a maioria não faz. Então, é uma preocupação que você, como conselheiro, deve levar lá ao seu gestor do seu regime próprio. E não apenas ao gestor, né? Porque você, como conselheiro, normalmente você está ali como um representante dos segurados. Então, quando você retorna aos seus representados, você deve levar também essa preocupação. Olha, precisamos buscar fazer esse recenseamento, essa atualização da base cadastral. Isso é importante para nós sabermos quanto é que o nosso regime próprio precisa arrecadar, quanto é que ele vai pagar de benefício, para a gente ter uma avaliação atuarial consistente. Então, uma missão aí para vocês, como conselheiros, acompanharem essa questão da atualização cadastral. Aqui acho que eu posso pular. Estão todos comigo? Sim? Então, vamos lá, todos juntos aqui. Falamos das premissas, base normativa, base atuarial, base cadastral. E aí eu faço, então, o meu processo da avaliação atuarial e chego a um resultado. E nesse resultado eu vou ter, então, os valores atuais de benefícios futuros, contribuições futuras, vou apurar as chamadas provisões ou reservas matemáticas previdenciárias, que correspondem ao meu passivo atuarial, que é, então, a diferença entre o valor atual de benefícios futuros e de contribuições futuras. Isso é a provisão matemática previdenciária, é o passivo atuarial. Isso é que depois vai ser lançado na contabilidade. Hoje vocês vão ter aqui um tema que é a contabilidade. Certamente vai falar de provisões matemáticas previdenciárias. Quando falar de provisões matemáticas previdenciárias, é disso aqui que está falando, de diferença entre o valor atual de benefícios futuros e de contribuições futuras. Essas provisões matemáticas eu comparo com o ativo que eu já tenho acumulado e chego, então, ao meu resultado atuarial, que pode ser equilibrado, pode ser superavitário, pode ser deficitário. E aqui nós temos as representações, né, desse meu possível resultado. Ali no meio, aquilo que se persegue, que é um equilíbrio entre ativo e reserva matemática. Aqui é a situação que vai além do que se busca, né, que você ter algum superávit atuarial. E aqui é a situação que, infelizmente, a maioria de nós, de vocês, precisa enfrentar, que é a questão do déficit atuarial, quando o ativo é menor do que as reservas matemáticas. Apurado esse resultado da avaliação atuarial, aqui isso eu já falei, nós vamos, então, ter uma dimensão do custo desse regime próprio, o custo do meu plano de benefícios, o custo normal, o custo suplementar. O custo normal, que é aquele valor que eu preciso para fazer frente aos benefícios que estarão compreendidos entre a data da avaliação e o início do seu pagamento. É aquele que se projeta para o futuro. O custo suplementar, que é aquele que eu apuro quando eu tenho algum serviço passado, alguma reserva que não foi formada no passado, quando eu tenho algum outro déficit atuarial que surgiu por uma determinada situação qualquer, por não repasse de contribuições, por contribuições insuficientes, por projeções que não foram feitas adequadamente. Então, esse déficit atuarial vai estar representando aí o meu custo suplementar. E eu vou precisar, então, estabelecer um plano de custeio adequado para esse custo normal e esse custo suplementar, que vai se traduzir nas alíquotas de contribuição que incidirão sobre a folha de pagamento dos servidores. Aqui também uma representação, né, numa forma de planilha, desse processo de apuração. Vou pular isso aqui, vocês podem ver depois. E aí, já caminhando para a parte final da portaria, ela vai dizer, olha, se apurou o déficit atuarial, você tem que dizer qual que é o caminho
que você pretende seguir, que você pretende trilhar para resolver esse déficit atuarial. E ela vai colocar algumas alternativas, né? Um plano de amortização, e aí você tem um prazo máximo dentro desse plano de amortização, que é de 35 anos, que deve ser revisto anualmente. Esses 35 anos, eles contam ou a partir de 2008, ou a partir do primeiro plano de amortização que você tem estabelecido após 2008. Né? Então, esse prazo ele vai diminuindo a cada ano. Ele precisa ser estabelecido em lei e ele pode ser traduzido por meio de uma alíquota de contribuição suplementar ou por um plano de aportes em valores pré-definidos. Aqui, então, eu tenho as possibilidades de equacionamento do déficit, alíquotas suplementares, aportes periódicos, uma terceira residual, segregação da massa, e posso, paralelamente a qualquer uma delas, trabalhar também com aportes de outros bens, outros direitos que sejam vinculados ao regime próprio. Ainda não conhecemos algum caso em que você consiga resolver o problema de um déficit atuarial de um regime próprio apenas com essa última alternativa aqui, de aporte de bens. Normalmente ela vem se unindo, se complementando a uma das demais. Chegamos aí na segregação da massa. Então, na segregação da massa, o que é uma segregação da massa? Nós temos hoje 2.100 regimes próprios de previdência no país e temos em torno aí de 260 a 280 que possuem segregação da massa. Essa segregação da massa consiste na separação dos segurados, daquela sua massa de segurados, em dois grupos distintos. Um primeiro grupo que nós... Vamos ver se já está falando aqui. Isso. Um grupo que nós chamamos de plano financeiro, que normalmente você pode ter diferentes modelagens dessa segregação da massa, mas vou dizer aquela mais simples. A mais simples é aquela que você estabelece. Olha, quem ingressou até uma determinada lei, até uma determinada data, e os benefícios que foram concedidos também até essa determinada data, ficam no primeiro plano, que eu chamo de plano financeiro. Esse plano financeiro é aquele que opera em repartição simples, que não forma reserva, e é um grupo fechado. E ali o que faltar de recurso a cada mês, o Tesouro, a Prefeitura, tem que repassar os valores correspondentes para pagamento dos benefícios. Esse é o plano financeiro. O outro grupo, que é daqueles que ingressaram posteriormente a essa data e os seus respectivos benefícios, esse é um plano capitalizado, é um plano previdenciário. Ele vai ter que formar reservas integralmente para o pagamento dos benefícios. Segregação da massa também deve ser estabelecida em lei e não basta estabelecer em lei. Eu preciso, de fato, fazer a separação no meu orçamento, na minha contabilidade, nas minhas contas bancárias, na minha folha de pagamento, nas minhas guias de repasse das contribuições. Tudo tem que ser feita essa distinção para identificar qual grupo de segurados está no plano financeiro, qual grupo de segurados está no plano previdenciário. Eu não posso fazer nenhum tipo de transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o plano financeiro ou previdenciário, salvo no caso de alguma revisão da segregação que seja previamente submetida à análise da Secretaria de Previdência e aprovada por ela. Então, se lá no seu regime próprio, o prefeito, o gestor, quiserem encaminhar um projeto de lei para alterar a segregação da massa, você, como conselheiro, deve perguntar, opa, isso já foi encaminhado para a análise da Secretaria de Previdência? Isso já foi aprovado? Se não foi, o procedimento vai estar irregular e nós vamos emitir uma notificação e provavelmente esse município, esse estado, vai ficar sem o CRP. Quais são as virtudes da segregação? O que nós enxergamos de positivo numa segregação da massa? Primeiro, ela isola os riscos. Então, ela permite identificar quais são aqueles segurados que têm uma responsabilidade com pagamento de benefício muito elevada e que eu não tenho condições de capitalizar, e quais são aqueles que eu vou capitalizar plenamente. E ela permite essa efetiva capitalização do plano previdenciário.
Quais são os desafios e riscos da segregação? Compatibilizar o período em que você vai necessitar de um maior volume de recursos sendo repassado pelo Tesouro para cumprir essas obrigações. E o segundo, evitar que os recursos do plano previdenciário sejam retirados para pagamento do plano financeiro ou sejam retirados para utilização em outras finalidades. Então, eu tenho vantagens e eu tenho desvantagens, eu tenho riscos em relação à segregação da massa. Aqui é uma representação exemplificativa de um plano financeiro, onde vocês veem aqui as receitas, que elas são decrescentes ao longo do tempo, as despesas elas são crescentes e, portanto, também a insuficiência financeira é crescente. O meu desafio na segregação é o ente federativo conseguir transpor essa curva, conseguir subir a montanha e enxergar o outro lado. Esse é o meu desafio em relação à gestão do plano financeiro. E, por outro lado, eu tenho o plano previdenciário, em que as receitas elas são superiores às despesas, despesas, e me geram, portanto, um superávit financeiro por um longo período, e então a minha reserva vai acumulando por um longo período. E aí eu vou ter lá o meu governador, o meu prefeito, enxergando que do lado de cá eu tenho que cada vez pôr mais dinheiro, e do lado de cá eu tenho um volume grande de dinheiro guardado. Esse é o segundo desafio da segregação. É preservar esses recursos que estão sendo acumulados no plano previdenciário. Vou pular aqui. Acho que aqui não preciso, já comentamos um pouco. E vou só mencionar que aí já chegando lá no final da portaria, no artigo 25, eu tenho então alguns requisitos para revisão do plano de custeio ou revisão da segregação da massa. Esses requisitos, então, eles devem embasar o estudo que vai submeter a Secretaria de Previdência à análise para aprovação dessa revisão, seja do plano de custeio, seja da segregação da massa. Então, e você próprio, como conselheiro, numa dessas hipóteses de ser proposto isso, você já pode verificar previamente, né, numa sua leitura preliminar, se esses requisitos do artigo 25 estão previstos ou não, se estão atendidos ou não. Se não estão atendidos, você já pode questionar essa proposta de revisão de plano de custeio ou de segregação da massa. E aí, chegamos aqui nessa tela, só para dizer que eu passo a palavra para o Alex agora, para mostrar para vocês um pouquinho, um exemplo, né, mostrar onde que vocês, como conselheiros, podem enxergar lá no site do Ministério, um DRA, uma avaliação atuarial, e como que vocês podem fazer uma leitura desses dados. E aí, Augusto, você nos concede mais 10 ou 15 minutos, né, para o seu amigo Alex, né, quase capixaba. Então, passo a palavra para o Alex aqui.